Isa, me conta um pouquinho como foi esse teu processo dentro do universo de viagem. Porque a gente sabe que a gente também adquire experiência para passar para as outras pessoas a partir do momento que a gente começa a viajar e vivenciar um pouquinho mais do mundo. E então, como que foi, o que startou essa tua vida dentro da viagem? Saída do Brasil, para onde você foi, onde você morou? Conta um pouquinho pra gente. Então, começou muito tempo atrás. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Tá. Então, foi um intercâmbio de high school, que você vai para fazer o ensino médio numa escola americana, para viver o High School Musical, né? Ok. Maravilhoso. É o American Dream dos adolescentes. Chega dos lá jovens. procurando lá o Troy Bolton. Maravilhosa. Mas foi incrível, eu fui para aprender inglês, né? E quando eu voltei, falei, ok, né? Tive a minha experiência, mas eu quero mais. Eu quero conhecer mais do mundo, porque quando você tem a primeira experiência, eu falo, né? Como se fosse um bichinho. O bichinho te picou. Já era. E aí eu voltei, comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade. E fiquei com isso, assim. E isso ficava ali, sabe? Aquela coisa de eu preciso ir, preciso fazer alguma coisa. E eu tinha o sonho de conhecer a Europa, né? Muita gente tem Roma, Paris, bem tradicional. Itália. E na época, eu dava aulas de inglês, né? Que eu aprendi inglês, voltei, dava aula, fazia faculdade, vida normal, assim. E ficava com isso, né? De quero organizar uma viagem. Não tinha tanta força o Instagram, porque hoje é muito mais fácil de você ter conhecimento, né? Eram os blogs e o YouTube. E eu comecei a estudar e pesquisar. E eu montei toda a viagem sozinha. Então, foram 20 dias, um mochilão, né? Porque eu fiz um mochilão. Perfeito. Pela Europa. E conheci 5 cidades maravilhosas. E foi incrível. Tá. E como eu organizei sozinha, quando eu voltei e falei para as pessoas como foi, todo mundo ficou assim, como assim, Isa? Eu não sabia que isso existia, eu não sabia que era possível. Porque, imagine, 2015, né? Hoje a gente sabe que sim. Tem mais acesso à informação e tudo mais. Mas na época era mais difícil. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, o passo a passo que eu fiz, os erros que eu cometi, que foram vários. Normal, né, gente? Primeira viagem, mas o importante é ir sem medo, né? Exato. Vai cometer Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Exatamente. Teve perrengues, mas nada assim grave. Realmente perrengue por falta de conhecimento. E daí eu fui fazendo uma viagem todo ano, porque na época eu tinha férias ali da escola, então eu fazia uma viagem por ano, fui conhecendo novos lugares e fui cada vez melhorando ali a organização e o planejamento. Perfeito. Até eu ter um método que eu vi que eu conseguia seguir para qualquer lugar. Então, qualquer lugar que eu quisesse organizar, assim, hoje a viagem, eu tinha um método que eu podia seguir. Ótimo. E comecei a compartilhar isso com as pessoas até realmente tornar isso um negócio. Então, hoje, assim, se você falar, Isa, organiza uma viagem para tal lugar, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu criei todo esse tempo. Assim eu faço também com os meus clientes e tudo mais. Perfeito. E aí depois tu foi conseguir a cidadania onde tu morou na Itália, né? Isso. O bichinho mordeu tanto que eu falei, gente, ok, eu viajo todo ano, mas agora eu quero viajar mais. Eu quero mais desse negócio. Então, eu decidi mudar para a Europa justamente por 3 motivos principais, né? A qualidade de vida, que a gente sabe, o poder de compra lá e principalmente a parte das viagens. Que você muito fácil o acesso para todos os cantos. Você tá uma Ryanair de distância de qualquer lugar. Muito mais fácil o acesso e muito mais barato, né? Claro. Exato, 20 euros, às vezes 10 euros, 30 euros. Então, você tem um fim de semana livre e você consegue ir conhecer outro país. Exato. Pra mim, isso é surreal. Então, quando eu decidi me mudar pra Europa, eu pensei, ok, eu preciso organizar o planejamento disso, né? E o passo a passo que eu vou seguir. E como na minha família sempre falavam, somos famílias de italianos, temos italianos na família. Eu pensei, opa! Pô, tá aí. Esse é o meu alvo, né? É a cidadania italiana que eu quero, que eu vou ter. É por aí que eu vou. E daí eu comecei a pesquisar, juntar os documentos e me mudei pra Itália. Que você não precisa se mudar pra Itália pra fazer, né? A cidadania. Você pode fazer do Brasil. Mas como eu já ia morar fora, eu falei, já vou aproveitar a Itália, né? Ótimo. E me mudei, fiquei 7 meses na Itália, fiz o processo, a gente chama de processo administrativo de reconhecimento da cidadania. Porque todo italiano, ele já nasce cidadão italiano, porque é algo que se transmite através do sangue, né? Sanguíneo. Entendi. Então, você só precisa reconhecer esse seu direito. Reconhecer o sangue. Exato. Provar que você realmente é filho ou neto ou bisneto daquela pessoa que saiu da Itália e veio pro Brasil.
Então, eu fiz todo esse procedimento, morei na Itália, né? Morei 3 meses em Roma e 3 meses em Pisa, ali na Toscana. Delícia. E o meu planejamento era se mudar pra Irlanda depois disso. Porque a Irlanda é onde ficam as maiores empresas. Eu tava com meu marido, ele também queria seguir carreira dentro da Europa, né? Ter essa experiência numa empresa europeia, que é diferente. Sim. E a gente foi pra Irlanda.